Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui a maratona de gravação de vídeo, que nem eu expliquei no vídeo passado, do Primeiro Amor. Eu tô com vários livros aqui para gravar resenha, e eu fico enrolando, e eu vou ver se eu consigo fazer tudo em um dia só, ou o máximo possível. Para vocês verem como eu tô atrasado, a resenha que eu vou fazer hoje é desse livro aqui, A Divina Comédia, e o primeiro terço dele, que representa o inferno. Que, para quem não sabe, a Divina Comédia é um livro só, que foi dividido em 3, porque é uma divisão muito nítida de assuntos dentro do mesmo livro, né, que é o Inferno, Purgatório e Paraíso. E, inclusive, originalmente o livro ele só se chamava Comédia, que antigamente as comédias eram histórias que começavam tristes e terminavam felizes. E, em contraposição, as tragédias eram histórias que começavam felizes e terminavam tristes. E como esse livro ficou muito relevante, eles mudaram o nome para A Divina Comédia, que aí se destacava e dava um pouco de contexto a respeito do tema do livro. Então, enfim, e o autor, vocês devem ter visto já devem conhecer, é o Dante Alighieri, que é um italiano de 1400 e tantos, e isso vai ter uma certa importância no livro. A Divina Comédia, ela é um épico, né? É uma história contada através de um poema. Por ser um livro muito antigo, ele tem muitas referências da época muito antigas, que sem notas de rodapé e referências bibliográficas, dificilmente hoje em dia a gente ia entender, a não ser que fosse uma pessoa muito especializada nisso. E por ser um texto originalmente italiano, a tradução para português, ela não vai ficar tão poética quanto o original. E além disso, as palavras usadas são muito arcaicas. Então, eu já tentei ler a versão traduzida para o português, tentando se manter como uma poesia, mas uma poesia fiel. E assim, eu acho que é por falta de erudição minha, eu achei muito complicado, não consegui entender a maioria das coisas. E aí eu comprei uma versão que é uma tradução mais livre, assim, para manter o sentido da história e não tentar manter as regras de poesia, que é essa edição da editora, acho que é Novo Século que chama. Deixa eu ver se eu tenho as iniciais aqui. Novo Século. Aqui esse símbolozinho. Até o momento, eles só lançaram Inferno e Purgatório, essas edições aí de 2024 e 2025. Eles não lançaram Paraíso ainda, mas eu pretendo comprar quando lançar. Porque qual que é o especial? Qual que é o ponto especial dessa edição? Além de ter essa tradução mais compreensível, eles têm, ao longo de toda a história, desenhos, né, ilustrações de quadros, não é qualquer tipo de desenho. São as obras do artista francês Gustave Doré, que dedicou a maior parte da vida dele em ilustrar as passagens da Divina Comédia. E, nossa, ele pra mim é um dos meus artistas favoritos, assim, porque o estilo dele é muito característico. São imagens, assim, todas em preto e branco, assim. E a temática também eu acho super interessante. Então, já fica um pouco, assim, de uma pitadinha de arte também. E ajuda muito você não entender a história, mas visualizar a história, porque eu sou meio ruim de visualizar cenários, assim. Então essa edição ajuda muito. E, nossa, é muito interessante. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre o inferno especificamente, tem um purgatório que eu vou fazer também. E para vocês verem como eu tô atrasado, vocês vão até ver que o título do vídeo tem a ver com Beth. Eu pensei em fazer, tive essa ideia na época que estourou a CPI das Beths. E vocês vão entender também porque eu tô falando de Beth e a Divina Comédia do Inferno. Porque eu vou traçar um paralelo com a história do inferno com uma hipótese do pensador Pascal, que é o Teorema de Pascal. Teorema? Não, é a aposta de Pascal, que é uma aposta hipotética que ele faz sem muita teologia, tipo bem superficial assim, sobre a existência ou não de Deus e do inferno, que é basicamente assim: supondo que quem acredita no inferno não vai para o inferno, vale muito mais a pena você acreditar na existência do inferno e reger a sua vida de acordo com isso. Por quê? Só existem duas possibilidades: ou ele existe ou não existe.
Mas eu acredito em reencarnação, não sei o quê. Na prática é como se você não acreditasse. Porque ou seriam reencarnações infinitas, ou eventualmente ia acabar essas reencarnações e você ou iria pro céu ou pro inferno. Não entendo muito bem como é que funciona isso. Então, assim, ou existe ou não existe. Se você acredita no inferno e ele existe, você salvou. Então, ganhos infinitos. Se você acredita no inferno e ele não existe, tanto faz. Se você não acredita no inferno e ele existe, você foi pro inferno. Perdas infinitas e eternas. E por último, se você não acredita e ele não existe, tanto faz também. Ou seja, a melhor aposta que você pode fazer é acreditar que ele existe e traçar a sua vida de acordo com isso. Então, assim, só um exercício lúdico, não precisa se aprofundar em teologia. O foco de hoje é a resenha do livro e vocês vão entender porque que eu tô falando isso. Porque, resumindo, não vale a pena. Tipo, tudo que você faz de bom e que é proibido e te leva pro inferno não vale a pena. Porque isso aqui é eterno. E é uma coisa extremamente negativa, eterna. Ou seja, nenhum lucro que você tiver aqui vai valer a pena na Terra. Que te custe o paraíso. Tipo, não vale a pena. E vocês vão entender por quê, depois da resenha do livro. Então, assim, essa é a bet mais importante que você pode fazer na sua vida. Essa é a aposta mais relevante. Todas essas apostas de tigrinho, de futebol, isso não é importante. E a perda que você tem não é nada comparada à perda de ir para esse lugar. Enfim, essa foi a parte lúdica do vídeo, para chamar atenção. Agora vamos fazer a resenha do livro. O Dante escreveu esse poema épico, obviamente que ele é fictício, né? Mas acabou virando uma obra-prima. E ele fez tanto como uma forma de piada quanto uma forma de arte, né? A parte da piada é porque ele tinha muitos inimigos políticos na época e ele botou os inimigos políticos dele no inferno e as pessoas que ele amava ele colocou no céu, dentro da história. Então, porque a Itália na época ela não era unificada ainda e tinha essas intrigas políticas, religiosas, tinha muito escândalo na Igreja Católica em questão de papa, assim, porque a questão hierárquica lá ainda não era... Eu posso estar cometendo um engano histórico, mas tinha questão de você comprar cargos dentro da igreja, porque não tinha muito bem a separação de Estado e igreja. E aconteciam corrupções, a nobreza comprava cargos para entrar na igreja, e quando pessoas não vocacionadas ao sacerdócio estão na igreja, e é a fórmula certa para, tipo, escândalo. Então isso acontecia, e o Dante tinha razão de ter essas pessoas como inimigas, porque elas maculavam a religião dele. E, enfim, acabou virando uma obra-prima da humanidade, porque é uma das melhores obras que a gente tem, tirando a Bíblia, que melhor explicam essa questão do inferno, do purgatório e do céu. Eu não vou me atentar muito à história do livro, porque ela é meio repetitiva, e eu acho que a parte mais importante é o começo. Pelo menos para mim, assim. Eu vou abordar o final do livro e a história, mas acho que a parte mais importante é o começo. O livro começa, o Dante ele se descreve numa jornada atravessando inferno, purgatório até chegar ao céu. Não sei até que ponto isso tem a ver com a jornada espiritual pessoal dele, mas enfim. O livro começa com ele numa floresta escura, ele se descreve numa floresta sombria e escura, vagando, perdido, numa angústia muito grande. E conforme ele vai vagando nessa floresta, ele encontra alguns animais que representam alguns pecados. Não, acho que não vale a pena aprofundar nisso, não é tão relevante. Até que ele encontra um fantasma, que é o fantasma do Virgílio. Esse Virgílio é o famoso poeta Virgílio, da Itália, que acho que até hoje ele é um ícone assim, da literatura e da poesia italiana. Ele é o autor da Eneida, que também é um outro épico que descreve a história de Roma, da Itália, enfim. E o Virgílio chega pro Dante nesse momento
de confusão, de angústia nessa floresta, e diz: eu estou aqui enviado por 3 senhoras do céu que prezam muito por você, e eu vou te guiar. Tá, pausa aí. Esse é o começo do livro. E numa leitura mais aprofundada, né, em mais detalhe, e lendo as notas de rodapé, tem uma riqueza muito profunda aí, que dá pra gente extrair. Inicialmente, a floresta escura representa o estado interior de desespero do próprio autor, do Dante. E isso é muito interessante, né? Esse simbolismo de escuridão, de estar perdido, angustiado, e tem um pouco a ver com o desespero espiritual dele. E eu acho interessante porque a gente começa a caminhar para o inferno da mesma forma que o Dante caminha, quando a gente começa a se desesperar e ficar perdido e ficar numa escuridão, que é em contraposição à luz de Deus, assim. Quando a gente sai um pouco a gente se afasta de Deus, e a gente que se afasta, né, ele nunca se afasta da gente, porque ele está sempre próximo de nós, ele nunca abandona a gente, é a gente que se afasta. E a gente começa a perder essa luz. E é assim que a gente começa a ir para o inferno, igual o Dante, a gente fica perdido. Isso por si só eu já achei muito interessante, e é muito verídico, eu me relacionei muito com isso. Eu acho que várias pessoas se identificariam com isso. A segunda parte é o que o Virgílio representa. No livro, e na descrição do simbolismo, o Virgílio representa, ele simboliza a luz da razão, né? A razão, a inteligência. E ele vai servir como guia. E eu achei isso muito interessante, porque é a razão que guia a gente em nossos momentos de desespero e que aproxima a gente de Deus. Porque a razão, o intelecto, a consciência, vem de Deus. É isso que diferencia a gente dos animais. Tipo, os animais têm sentimentos, têm pensamentos, mas eles não são racionais no mesmo sentido que a gente. Porque esse é um dos significados de ser feito a imagem e semelhança de Deus. A alma recebe o intelecto e desenvolve a razão. Talvez não com esses termos técnicos assim, mas resumidamente. E o Virgílio representa isso. E o Virgílio, de certa forma, ele vem do céu. Na história ele não está no céu, porque ele era pagão, mas ele é enviado pelas 3 santas que estão no céu e querem ajudar o Dante. Então, assim, esse simbolismo eu achei sensacional. É a luz da razão que guia a gente, que tira a gente do inferno, que é isso que o Virgílio vai fazer, e vai guiar ele nessa dificuldade, nesse mar de pecados, e vai aproximar ele do céu. Então, acho que deu para entender. E o terceiro ponto, que eu achei interessante, que talvez não seja um simbolismo tão grande assim, é essas 3 santas, uma delas é a Beatriz, que está no céu já. Que ela, alguns dizem que representa a própria Igreja Católica, e nos poemas, outros poemas do Dante, ela é escrita como a Senhora das Virtudes. E é uma passagem que a Beatriz conversa com Virgílio, em forma de alma já, de anja, mais ou menos, e envia o Virgílio para ajudar o Dante, porque a Beatriz vê o Dante e as outras santas também, e elas enviam o Virgílio, ou seja, é uma das passagens mais bonitas do livro, por incrível que pareça, essa conversa das santas com o Virgílio. E é interessante, né, porque no livro que fala só do inferno, a parte mais bonita, por coincidência eu achei que a parte mais bonita foi justamente a parte que tem elementos celestiais, assim, elementos de santidade. Então eu achei curioso isso. Mas é a Senhora das Virtudes que envia a razão para ajudar o Dante. Então, assim, as virtudes movimentam a razão, elas iniciam um movimento da razão, do Virgílio, para auxiliar uma pessoa. Então, isso eu achei muito pertinente e muito bonito também. O único teor celestial que a gente tem nessa história é a parte mais bonita. Aí, depois disso, acho que um quarto ponto que merece ser destacado, é mais famoso também essa parte, que na porta do inferno está escrito: abandonai toda esperança àqueles que entrarem. Essa eu acho que é a parte mais famosinha assim da Divina Comédia, né? E essa frase não é à toa. Não é à toa porque quem tem esperança espera algo, né? Tem expectativa de algo melhor. E se você está no inferno,
você não precisa ter esperança. É impossível, porque ele não vai acabar. Quem tá no inferno tá lá para sempre, assim. Então, assim, a esperança acabou. E acho que esse é o que eu queria falar, assim, a mensagem principal, assim, que tem a ver com a Beth mais importante da sua vida. O livro descreve vários castigos, eles vão passando pelos círculos do inferno. São castigos que a mente humana compreende e são bem terríveis, assim. E o pior de tudo é o seguinte: por mais terríveis que eles sejam, eles não se comparam ao castigo de você nunca mais poder estar em comunhão com Deus. Porque no inferno eles nem citam o nome de Deus. Então, assim, lá é um lugar sem Deus, assim. Não que Deus não consegue chegar lá, porque ele é onipotente e onipresente. Mas são pessoas que entraram para a eternidade e se recusaram a se reconciliar com Deus. Então, acho que isso é o mais terrível de tudo. E, independente do castigo que fosse, a pior parte é que ele é eterno. Então, eu acho que isso bota as coisas muito em perspectiva, assim. Mesmo que fosse um castigo leve, ele seria intolerável, porque, como eu falei várias vezes, não vai acabar. É para sempre. Ah, Thiago, mas como é que você tem tanta certeza? Porque a sua alma, ela é metafísica. Ela não é do mundo natural, ela é do sobrenatural. E o tempo, ele é um elemento natural. Depois que você morre, o seu corpo se desfaz, porque ele é matéria, e ele está sujeito ao tempo. A sua alma não está sujeita ao tempo. Ou seja, a sua alma é eterna, ela não vai acabar com o tempo. E irremediavelmente você vai para lá. Se você não quiser se reconciliar com Deus, não estiver em comunhão com Deus, não quiser a graça de Deus. Óbvio que no discurso ninguém quer ir para o inferno, mas o que importa não é o discurso, o que importa são as atitudes, né? A sua alma não tem discurso, a sua alma tem atitudes e consequências. Então, assim, qual que é a grande lição? Não vale a pena. Nada do que você faz aqui na Terra, que é algo que te dá que é algo ruim, mas que te dá um prazer, te dá um retorno, te dá um lucro, algum pecado que te satisfaz e que tira você da graça de Deus, todo aquele lucro que você obter daquele pecado não vale a pena. Porque se você morrer e por acaso você for pro inferno, é para sempre. Então, assim, você vai no máximo aproveitar de 60 anos aí de... Você pode ser o rei do mundo, mas se você perder a sua alma, é para sempre. Então, assim, não vale a pena. Por mais que não sejam castigos horríveis, e ainda assim serão castigos horríveis, não vale a pena. Eu, pessoalmente, eu sempre lembro disso quando eu tô cozinhando alguma coisa e eu aproximo a minha mão do fogo. No fogão ali, tô cozinhando, eu quase queimo a minha mão. Pra mim já é terrível. Quase queimar a mão. E eu fico pensando, imagina se for o meu corpo inteiro para sempre. Não vale a pena. Qualquer coisa que eu fizer aqui de errado, mas que me dê um prazer, não vale a pena. Então, por mais que seja chato fazer o que é certo e tá na graça de Deus seguir tanta regra assim, o que eu não acho chato, porque Deus, sendo infinitamente bom e sábio, só exige que a gente faça coisas que são boas pra gente. Mas enfim, ainda que fossem chatas, valeriam a pena se você fosse pro céu. Porque, pelo contrário, o céu é o prazer infinito e eterno. Então, assim, eu acho que é um trade que é bom, sabe? E essa é a lição. É uma lição meio pesada, né? Fica um clima tenso. Mas é isso. Então, encerrando, é um livro que vale a pena, porque é um clássico da humanidade. Ele ajuda muito no seu imaginário sobre o que seria o inferno, mas ainda assim, eu acho que é algo além da nossa compreensão. Mas ele é muito didático e pedagógico para
formar de forma bem concreta e sólida na sua cabeça de que qualquer mal que você pensar em fazer aqui não vale a pena. Então é isso. Fica a recomendação, fica aí mais uma dose de conhecimento. E se valeu a pena, agradeço a curtida.